Glória a Deus, ao nosso Senhor Jesus. O vídeo de hoje a gente vai conhecer uma mulher que é considerada e chamada como a mãe de todos, que é a nossa Eva. Eu vou trazer alguns pontos aqui para você sobre a Eva, o que a gente aprende com ela, tanto positivo quanto negativo, segundo a palavra de Deus. Amém? Então, gente, eu quero que agora que você abra Gênesis capítulo 2, no versículo 21, quando o Senhor vai falar o anúncio de Eva. Deus fala assim: então o Senhor Deus o fez cair no sono profundo, que era Adão, e enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Versículo 22, dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é o osso dos meus ossos, é a carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Versículo 25. Então aqui a gente tem a formação da mulher. E eu quero trazer para você reflexões, pontos importantes para a gente aprender sobre Eva, a mãe de todos, a feminilidade representada de primeira, desde a sua origem, a primeira mulher formada aqui na Terra, o que a gente aprende com Eva e o que a gente pode crescer espiritualmente através da palavra de Deus, por meio de Eva. Amém? Ponto que eu quero trazer aqui sobre esses versículos que nós lemos é que sim, através de Adão, Eva veio. Através da costela de Adão, Eva foi formada. Contudo, não foi Adão que fez a Eva. É importante a gente ter esse discernimento. Quem fez a Eva foi o próprio Deus. Foi o primeiro ponto que eu anotei aqui pra gente comentar. Ela veio de Adão, ela veio do homem, mas Deus a criou. Então a gente tem aí, gente, Eva representando nós mulheres, na primeira formação feminina do mundo, a primeira expressividade de Deus sobre mulher. Qual é a primeira coisa que Deus pensou e assim formou feminino? Vendo Eva tirando da costela de Adão, tirando da costela do homem, formando ela ossos dos ossos dele, carne da carne dele, tornando um só. Então a expressividade feminina que Deus traz através de Eva é uma expressividade feminina que não é vista sozinha. É uma expressividade feminina que é vista com o homem. E isso é importante a gente ressaltar e termos como primeiro ponto de aprendizado através da formação de Eva. Por quê? Porque quando Eva foi formada, a primeira mulher formada no mundo, ela foi formada para ser carne, para ser um só com o homem. A gente tem sim a representatividade do casamento de Adão e Eva, mas também a gente pode olhar com outros ângulos além do casamento. Como o caso de sim existir um mundo onde tem homens e mulheres, e aí um mundo só com mulher, um mundo apenas feminino, não é um mundo que agrada a Deus. Um mundo governado e guiado apenas pelo feminino não é um mundo que agrada a Deus. Não é um mundo formado por Deus. Deus formou a mulher através do homem, mostrando que um precisa do outro, que um depende do outro e os dois trabalham em unidade, não em união. Porque em união pode acontecer desvaneios, pode acontecer vários caminhos, pode acontecer divergências. A unidade não. É um único propósito, é um único caminho, é um único mundo. Então o primeiro ponto que eu trago aqui sobre a questão da formação feminina do mundo é que só mulher no mundo não é bom. É necessário ter a expressividade masculina, é necessário ter a representatividade masculina e suas ações. Então foi Adão que fez Eva. Eva quem fez foi Deus. A mulher quem fez foi Deus.
mas ela fez através dos ossos e da carne do homem, mostrando o quê? Que os dois trabalham juntos. E sim, só existe o homem e só existe a mulher, ok? É o primeiro ponto que a gente aprende. O segundo ponto importante que a Eva nos ensina: cada um tem sua diversidade e função. O homem tem a sua e a mulher tem a sua outra. Uma mulher querer ser como o homem é totalmente algo contra o que é divino. Por quê? Porque se a mulher tinha que ser como o homem, por que Deus criou a mulher? Se a mulher tem que ter aspectos masculinos, por que Deus fez o homem? Ele não teria feito, ele teria feito um ser humano, homem e mulher, sendo um só, não é mesmo? Mas não, ele criou o homem, Adão, a masculinidade representativa masculina, a primeira, e depois criou a Eva, a segunda, que é a mulher. Então a mulher querer ser homem é algo contra a natureza divina, né? Isso mostra que o quê? A mulher tem que ser feminina. A Eva, na representatividade, o pensamento feminino de Deus, nos mostra isso. Quando ela veio, o homem já cultivava, o homem já governava, o homem já tinha o seu papel ali formado, mas ele precisava de um ajudante, ele precisava de uma auxiliadora, ele precisava de uma pessoa para ajudá-lo naquilo que ele estava progredindo. Não para ser como ele, mas para completá-lo, mas para ajudá-lo. E sendo assim, diferente. Porque qual seria a razão de Deus criar o homem e a mulher iguais, seres totalmente iguais, mesma função? Senão não seria homem nem mulher, cada um seria igual ao outro, ok? Então, o segundo ponto que a gente aprende é que a mulher é diferente do homem e a Eva mostra exatamente isso através da sua formação. O terceiro ponto que a Eva nos traz como ensinamento: a suscetibilidade, a sua sensibilidade, a questão de como Eva lidar com o seu coração e seus sentimentos, através da fé, através do amor, através do cuidado, é nítido. Porque quando Deus fez Eva, que exclamou o homem? Finalmente! Ele tinha ali alguma parceira, ele tinha ali alguém diferente para auxiliar ele e ter aquilo que ele não tem, ok? E a feminilidade, a sensibilidade da mulher para a fé e para as coisas que o homem não é capaz de fazer é suscetível, é visível nesse momento que ele fala finalmente. Agora, também é suscetível, é sensível ao mal, ao contrário do homem. E nós vemos isso porque Eva foi lá, achou linda a árvore e pecou e comeu do fruto. E no mesmo momento que ela tomou do fruto, ela deu para o homem. Então a gente tem nesse momento aí a suscetibilidade, a sensibilidade de Eva, que representa todas nós mulheres. Em quesito de quê? De lindeza, do que é beleza, do que é leve, do que é frágil, do que é fé, do que é bonito, mas também do que é pecado. E aí a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque Eva, ela não só apenas pecou, olhando a questão da lindeza da árvore, sendo ludibriada pela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Ela não só pecou, como ela incentivou o homem também a pecar. Então, muito cuidado, porque nós mulheres, assim como Eva, temos o grande poder persuasivo de incentivar as pessoas ao nosso redor a fazer o que nós quisermos, assim como Eva fez com o homem. Há tanto tempo que ele morava ali e Adão em nenhum momento ele quis comer do fruto. Assim, quando Eva chegou, passou os seus anos e ela, lubrificada pela árvore, ela comeu e acabou levando ele. Então, o poder persuasivo de Eva, que é o poder representativo feminino de nós mulheres, é muito grande. Tanto para o bem, porque finalmente ela ajudou ele com tudo que ele precisava, mas também trouxe o pecado próximo a ele, né? Porque ela não sozinha quis ficar com aquele pecado, mas também levando ele junto. Então, o terceiro ponto que a gente tem que trazer e observar na nossa feminilidade, representando por Eva, é que nós temos um grande poder nas nossas mãos. E a Bíblia fala
que a mulher, ela edifica o lar. Se ela não edificar o lar, se ela amaldiçoar o lar, também o poder dela é grande, é dobrado, é 1000 vezes mais do que o homem é capaz de fazer no lar. Então, muito cuidado com a nossa feminilidade, com o nosso poder persuasivo para o mal. Porque para o bem, glória a Deus, mas para o mal, segundo a Bíblia, sim, pode fazer muitas pessoas pecarem. O quarto e último ponto que eu quero trazer aqui sobre a Eva, que nós também temos que observar, nós mulheres, é que nós precisamos de proteção. Nós somos seres que precisamos ser protegidas. E não falo ser protegidas por outras mulheres. Falo ser protegidas por homens. Adão não protegeu a mulher. Adão deixou a mulher livre e olha o resultado disso. Ela acabou se aproximando do pecado. Então, a gente tem que sim sentir protegida por homens. Nós temos que sim ser protegidas por ele. Então, Eva nos mostra aqui o sinal de cuidado que nós temos que ter quando agimos por conta própria, sem a opinião masculina, sem a representatividade masculina, sem a visão masculina das coisas. Nós precisamos ser protegidas, nós precisamos de opiniões masculinas, da visão masculina sobre tudo aquilo que nós fazemos. Ah, Letícia, mas eu não sou casada, eu sou solteira. Eu preciso de uma visão masculina? Sim. Chame o seu pastor, chame o seu irmão, chame o seu pai. Veja a visão masculina mais próxima que você tem. Vê o que ele acha sobre aquela decisão que você vai tomar. Mas por si só, sozinha, não tome. Sempre peça ajuda e opinião sobre o homem, sobre aquilo que você vai fazer. Pode ser um amigo, pode ser um irmão. As mulheres casadas têm um discernimento de quê? De olhar e sempre perguntar para o marido. Mas se você não tem marido, pegue a visão masculina que você mais tem próxima e sim, pergunte o que essa pessoa acha. Claro, lembrando que tem que ser visão masculina cristã, tem que ser um homem cristão, com a visão masculina cristã das coisas, ok? Tudo aqui são opiniões e decisões que eu falo cristãs, em cima de valores cristãos segundo a Bíblia. Então é importante a gente entender isso. Eva estava desprotegida. Eva não tinha lá o seu homem do seu lado. E olha o que aconteceu. Ela por si só ficou iludida, ela por si só permaneceu ali, se permitiu com algo bonito que ela achou e acabou levando para o pecado. E isso acontece com muitas de nós, quando tomamos decisões em cima daquilo que nós mulheres sentimos, devido à nossa intuição feminina, que muitas vezes é boa, mas muitas vezes é má. E o detalhe, e quando nós temos a intuição feminina má, a gente não vai sozinho nessa intuição, a gente acaba levando muitas pessoas conosco, que é esse poder da persuasão. Então, muito cuidado, seja uma mulher aberta a opiniões, seja uma mulher que permita ouvir mais do que falar. Não é à toa que Coríntios fala sobre as mulheres serem mais silenciosas, porque aquelas mulheres que não têm um conhecimento muito bíblico, conhecimento nítido sobre as coisas, é necessário ficar mais em silêncio, pedir mais opinião e, no caso aqui, ter sempre uma opinião masculina cristã sobre as nossas decisões, amém? E esses são os 4 pontos que a Eva nos ensina como mulher de Deus, representando todas nós mulheres. Ela não só representa nós mulheres, mas a Eva também representa a visão feminina de Deus sobre nós. Quando Deus pensou numa versão feminina, quando Deus planejou numa mulher, ele pensou em Eva. E assim, ela com suas ações e também as reações de Adão, nos mostra um pouco quem ela é, nos mostra um pouco sobre a feminilidade, amém? Então, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja junto contigo, mulher, e que cada vez possamos aprender mais ainda com as mulheres de Deus. Beijos!